Olá, vamos iniciar mais uma live do Ative Seu Poder, aqui primeiramente na Beleza Rara Makeup, e depois a gente vai passar para o projeto inicial, que é o Instagram direcionado para isso. E hoje o tema é um pouco polêmico, a maioria das pessoas não entendem esse conceito e eu vou desmiuçá-lo aqui com vocês hoje, na minha humilde consciência do que se trata. O tema é: ninguém vai te apoiar. Polêmico, né? Mas se trata de uma coisa bem simples e eu primeiramente vou dar aqui um exemplo que certa vez eu escutei uma pessoa falar diante de uma situação que ela estava passando da seguinte forma. A situação aconteceu e ela comentando, sobre que ninguém apoiou essa pessoa na situação. E ela falava: ninguém me ajudou, ninguém falou nada, ninguém perguntou se eu estava precisando de alguma coisa, ninguém entrou em contato comigo. E aquilo me fez pensar, me fez refletir profundamente, porque tempos atrás eu havia passado pela mesma situação. E não foi esse tipo de atitude e de questionamento que eu trouxe. Como a gente já sabe, cada pessoa interpreta o mundo da sua maneira. E naquele momento eu fiquei pensando: nossa, olha como que a pessoa interpreta, Ninguém me ajudou, ninguém me acolheu, ninguém me perguntou se eu estava precisando de alguma coisa. E aí eu fiquei nessa reflexão. Aí eu penso junto aqui com vocês, porque aqui é uma troca, Será que a maioria das vezes, que a gente passa por essas situações, a gente tem que ser apoiado por pessoas próximas? E será que esse apoio que você tanto espera não será o apoio no qual você tem que dar para você mesma? Por que a gente tem que esperar que alguém apoie a gente? E na maioria das vezes, quando a gente decide realizar algum projeto, quando a gente decide sair de casa pela primeira vez, ou quando a gente decide algum tipo de decisão, que envolve mudanças, as pessoas mais próximas da gente são as pessoas que não apoiam. Logicamente que tem uma porcentagem pequena, de pessoas que acabam tendo apoio por algum motivo, mas a realidade, tirando essa distorção, é que a gente precisa apoiar a gente mesmo e não aguardar que as pessoas nos apoiem. E aí eu faço uma pergunta aqui para vocês. Da onde vem esse anseio por apoio? Da onde vem dentro da gente essa questão de que a gente tem que ser apoiado, conforme a história que eu já contei aqui dessa pessoa? Será que a gente deve ser apoiado mesmo? Porque se a gente parar para refletir, até o nome bem sugestivo que eu coloquei da página onde eu estou compartilhando isso com vocês é Ative Seu Poder. Então, muitas pessoas não têm a capacidade de saber quem elas são de fato. Elas têm problemas com a identidade de si próprio. Então, se a gente não tem esse ensinamento, esse conceito de forma natural, nem ensinado nas escolas, nem pelos nossos pais, essa falta de identidade, e isso fica trazendo pra gente, assim como uma pessoa colocou aqui, a Ana colocou, da insegurança, vem da insegurança. A insegurança é um dos fatores que fazem com que a gente busque apoio em outras pessoas. E esse reflexo vem da nossa visão
distorcida que a gente tem que ser apoiado. Mas na maioria das vezes é a falta de segurança. Nossa, é falta de identidade, falta de propósito, falta de algumas questões internas que a gente não trata e não constrói. E esse tipo de insegurança traz essa questão do apoio. Nós já somos seres poderosos. Por que a gente precisaria de apoio? Somos imagem e semelhança do Criador. E o livro mais importante, na minha opinião, até hoje, é a Bíblia. E eu não sou religiosa, mas eu acredito firmemente nela. E na Bíblia fala que a gente é imagem e semelhança. Então, essa falta de identidade cria essa insegurança, que cria também essa questão onde a gente acha, né, o apoio externo, e muitas das vezes o apoio não está no externo. O apoio está na gente mesmo, né, no que a gente deveria construir de autoestima, de poder próprio, poder pessoal, segurança, autocontrole, gestão emocional, gestão no tempo. Então são alguns fatores, né, que a gente chama de skill, que são habilidades desenvolvidas ao longo do tempo através de controle mesmo emocional de si próprio. O que acontece externamente com você não é o que é mais importante para sua lapidação. É como você reage diante do que acontece com você. Então, será que a gente não está tendo uma visão deturpada do que é realmente a realidade? Porque todas as situações do dia a dia vão de fato mostrar e treinar você para aquilo que você precisa desenvolver de habilidade, de skill, para que você não se veja como vítima. O ninguém me apoia é um vitimismo social implementado, né, por gerações de pessoas que não tiveram instrução, de pessoas que não tiveram conhecimento para isso. Né? E há muitos anos atrás, eu me perguntava, né, o que eu vim fazer aqui, né, que sentido de fato tem a vida. Eram questionamentos meus, né? E eu buscava as respostas, mas as respostas que eu buscava estavam em lugares que elas não estavam, que é no externo. E parece uma coisa clichê falar que a gente tem que ativar o poder, né? Aonde que ativa esse poder? Como que ativa esse poder, né? E aí eu comecei a trazer esse tipo de conhecimento que eu estou compartilhando aqui com você agora, com essa live, com esse projeto, com o que eu trago aqui, do que eu aprendo e transbordo para vocês. E eu sei que muitas pessoas não dão valor a isso. E quando eu precisei buscar em meios onde eu nem sabia que eu acharia. Mas quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E eu tive várias bênçãos na minha vida por me colocar aberta neste questionamento. E por isso, dessa forma, né, de trazer esse tipo de projeto aqui, porque esse tipo de coisa que eu tô falando aqui são questões mais profundas. Isso não ensina pra gente nas escolas. E os nossos pais, eles dão o melhor que eles podem naquele momento. E muitas vezes o melhor que eles dão não é o suficiente
para transformar a gente em pessoas melhores ou afirmar a nossa identidade. Porque cada pessoa é única. Cada pessoa vem com uma mensagem interna, né, que só ela pode trazer. E para quem quer se aprofundar mais, eu venho aqui trocar com vocês toda segunda-feira, meio-dia. E estou deixando aqui aberto as perguntas para que vocês possam perguntar, compartilhar, se vocês já passaram por isso. Se vocês estão compreendendo o que eu estou falando com vocês, se eu estou sendo clara, se de repente tem um exemplo para a gente trabalhar, né? Eu venho aqui treinando para que vocês também possam falar comigo sobre esse mesmo assunto e a gente criar esse projeto, esse grupo onde a gente possa trocar e se apoiar, né? O apoio vem daí, né? Do Mastermind, né? Da junção de pessoas com o mesmo propósito, né? De crescimento, de desenvolvimento. E é isso que eu acho brilhante. Não o apoio externo e vago, conforme a gente foi ensinado de forma deturpada. Então, se vocês quiserem, né, perguntar alguma coisa, estejam à vontade. Hoje a live foi bem curtinha, eu tive algumas coisas para fazer. Eu tô ainda com esse projeto no início pra gente desenvolver ele. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não contar com o apoio de ninguém, mas precisamos de pessoas. Não contar com o apoio de ninguém, mas precisamos de pessoas como... Como equilibrar isso? Tá, deixa eu reformular aqui, que a pergunta veio dividida. Como não contar com o apoio de ninguém, mas precisamos de pessoas. Como equilibrar isso? O apoio no qual eu estou me referindo aqui é sair desse vitimismo, de achar que todo mundo está à sua disposição ou à nossa disposição. Achar que somos, eu vou falar no geral, que certamente eu e várias pessoas já passaram por isso, que somos de repente menores, que somos incapazes de realizar algo, essa falta de consciência do poder, falta de consciência do que você carrega. Então, quando eu falo não contar com o apoio de ninguém, tirar essa visão externa que você reflete para que as pessoas te ajudem, que não é dessa forma, né, que eu tô falando, e voltar essa visão para o eu posso, eu faço, eu consigo, eu realizo, eu sou imagem e semelhança do Criador, tudo eu posso, eu governo abaixo do céu. Então é essa imagem que eu quero trazer com essa mensagem. Então não contar com o apoio das pessoas não significa que você não possa pedir ajuda. Mas a ajuda, ela deve ser consciente e direcionada. Não como vítima, não como incapaz, não como criança. E aqui eu não estou falando com criança, eu estou falando com adulto consciente, ou pelo menos esteja consciente aqui nessa live, nessa conversa. Então, não existe equilíbrio nessa questão. Existe regulagem de uma visão deturpada. Então, se você se olha como poder manifestado na matéria, no qual o Criador o Criador mesmo te disse que você é,
Por que você se acha incapaz? Por que você se acha pequeno? Então não existe esse equilíbrio de não contar com o apoio de ninguém ou precisar das pessoas. Eu não disse por esse lado. Então, se eu me concentro na minha força, no meu poder, eu posso simplesmente falar assim: fulano, você pode me ajudar nisso daqui? Olha a diferença de eu ser certeira e objetiva no que eu quero, ou de eu falar, ninguém me apoiou, como a nossa coleguinha aqui, né, dessa experiência que eu tive. Ninguém olhou pra mim, ninguém perguntou como eu estava. Ó tadinha, né? Ó coitada, ó pequena, né? Ó criança. Muitas crianças em corpos de adulto. Adultos atrofiados por uma infância medíocre, uma infância pobre. E quando eu falo de pobreza, eu não estou falando pobreza financeira. Eu estou falando de uma pobreza espiritual, mental, emocional, falta de direcionamento, falta de empoderamento, falta de tomar consciência do seu próprio poder. Existem crianças de 50 anos. Existe. De 40, de 30. E eu costumo dizer que nem a criança é criança. Duro, né, gente? Mas criança é uma pessoa pequena, que está num corpo pequeno, num corpinho pequeno. Mas que muitas pessoas criam seus filhos como gados. Gados de uma manada de pessoas inconscientes. Não treinam seus filhos como criadores. Não treinam seus filhos porque não têm consciência. E será que esse sistema, né, de falta de consciência, ele não foi criado para que a gente vire gado realmente? Porque pessoas assim como eu, aqui que fala desses assuntos, são raras. Muitas das vezes a gente não percebe isso. E vive na mediocridade até que isso seja despertado internamente. Né? A natureza geme, como diz a Bíblia, pela nossa ativação. E eu tenho certeza que existem muitas pessoas esperando você falar. Pessoas perto de você, querendo que você fale, querendo te ouvir. E a pobreza, a verdade sobre a pobreza é que essa palavra, ela não é interpretada da forma que deveria. Porque a pobreza significa improdutividade. Significa falta de produzir, produção, falta de devolver, de transbordar. Isso que é pobreza. E às vezes essa pobreza, essa improdutividade se manifesta no físico, até financeiramente. Aí que vem essa outra questão, né? Nossa, tadinha, né? Tá passando por aquela situação difícil. Aí você olha para a pessoa como incapaz, arrogantemente incapaz. Mas aí tem essa incoerência, né? Se somos imagem e semelhança do Criador, será que aquela pessoa não escolheu estar naquela posição para receber migalhas de carinho? Migalhas de atenção?
são conceitos, né, que a maioria das pessoas não sabem. E mesmo que tenha uma pessoa aqui, o que eu aprendi, eu vou devolver, mesmo com todas as questões que eu tenho que vencer para estar aqui, né, abrindo mão de coisas importantes até na minha vida. Mas eu aprendi e eu também tenho que ensinar, transbordar. E eu vou deixar gravada aqui essa live para que você depois veja, se tiver interesse, né? E você que está vendo agora, saiba disso, né? Que a gente está aqui para se unir, estar aqui para compartilhar e trocar informações. Tá? Espero que vocês tenham gostado. E você, se você assistiu essa live até o final, mesmo que gravada, você pode entrar em contato e dizer o que você quer que eu fale aqui, dar sugestões de tema, que às vezes é sua dor, às vezes é uma questão que você precisa saber e desenvolver mais, e eu estarei à disposição. Então até semana que vem, segunda-feira, às 12 horas, a gente vai estar aqui presente para compartilhar. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!